Bom dia a todos, quem está falando é Nelson Simas e vamos respondendo a pergunta de hoje para o Grupo Cora, onde uma participante coloca uma situação, ela descreve uma situação de muitas dificuldades, de muitos atropelos, de muitos acidentes e de muitas mortes também. Ela diz assim: hoje eu percebo de que os meus relacionamentos, todos eles sofrem de um nível muito profundo, onde qualquer tipo de relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, social, até profissional, com alunos, tudo, eu tenho a mesma sensação, tanto com clientes quanto alunos, tudo igual. Qual é a sensação? Eu sempre sinto medo, sinto insegurança, sinto desconfiança dos sentimentos das pessoas. Uma sensação de não pertencer, uma sensação onde normalmente eu me retiro e fico distante. E ela então começa a descrever o aspecto, e eu preciso, nessa resposta, ter bastante cuidado para não revelar algo desta pessoa, porque de alguma maneira ela já entrou em contato comigo também. Então eu tenho que ficar atento nessa resposta, para não oferecer informações que não foram dadas aqui no texto. E ela diz assim: sou de uma família de 10 irmãos. 3 deles morreram. Uma morreu aos 5 anos, quando ela tinha 4 meses. Ou seja, essa pessoa tinha 4 meses de idade quando uma irmã morre. Foi uma tragédia. E segundo ela, a mãe foi hospitalizada, teve que ser internada, e os irmãos foram separados. Os irmãos homens ficaram com o pai. As irmãs foram para casa com a avó materna e em outra cidade. Ou seja, é como que se dissesse, houve uma morte e a família se desestruturou. O que vocês acham, vocês que me escutam, o que vocês acham que aconteceria na vida de um filho de vocês se isso acontecesse? Como que vocês acham que essa criança iria se portar frente a esse problema que a vida traz? Qual é o problema? Existe morte. Não dá para discutir com a morte. Quando existe uma morte, tudo muda. Então é como que se dissesse, essa morte muda todo o processo. Só que essa pessoa que coloca a pergunta, ela diz: eu tenho um filho que também faleceu. Tem um que está vivo, mas tem outro que faleceu. Ou seja, é como que se de alguma maneira as mortes, os impedimentos, os desastres, as histórias que de alguma forma mudam o rumo da nossa vida sempre acontecessem. É como que se dissesse: vai acontecer. Só não sei quando, mas que vai acontecer, vai. Essa é a sensação da criança que passa por um problema desse tipo, que é parecidíssimo com a sensação de um aborto. Ou seja, um aborto dentro do processo familiar é um cercear da vida, é uma limitação da vida. Nada pode acontecer depois desse aborto. Algo foi impedido, algo ficou para trás, algo ficou soterrado e não pôde aparecer. Algo não pôde nascer, algo não pôde proliferar, algo não pôde se desenvolver. Qual é a conclusão que nós ficamos do ponto de vista sistêmico? Que nós estamos com um impedimento energético. E, portanto, nesse impedimento energético, nada pode acontecer. Por quê? Porque se acontecer, a sensação de que algo vai dar errado fica grande demais. E então, para que ela não tome essa proporção do grande demais, eu tenho que fazer com que nada dê certo. É como que se eu criasse o impedimento. É como que se eu criasse a não realização. É como que se eu não confiasse no mundo. É como que se eu não confiasse nas pessoas. É como que se eu não confiasse na minha capacidade de oferecer algo que dê certo. E, portanto, eu fico vivendo o desastre. É como que se eu vivesse o passado. Então, eu preciso olhar para esse passado como passado
Eu preciso deixar o passado no passado, porque eu não estou negando o passado, ele aconteceu. Mas a verdade é que no presente, o passado não serve para o presente, ele só serve para que eu saiba que ele me trouxe até aqui. Daqui para frente, não é passado que me rege. Daqui para frente, o que me rege é o futuro. E esse futuro é criação minha, não é criação dos meus pais. Então é importante nós percebermos de que nós não levamos sinas. Essa é a minha sina, esse é o meu destino, esse é o meu azar, esse é o meu fardo, essa é a coisa que eu preciso carregar para o resto da minha vida, esses são os meus grilhões. Não, nada disso, Deus não quer isso da gente. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós sejamos felizes, que nós nos desenvolvamos, que nós possamos trazer para a nossa existência a bem-aventurança que esse mundo carrega. Mas existem mortes, mas existem desastres, mas existem azares, mas existe tudo isso. Mas isso não significa dizer que eu preciso viver a minha vida contido para lidar com isso. Então eu fico com medo disso, e nesse medo disso eu deixo de viver aquilo que é meu de fato. Então é como se de alguma maneira eu, em função do isso, que é essa morte, que é esse impedimento, essa dissociação, esse cataclisma, esse problema que de uma hora para outra acontece sempre, né? Então, em cima disso, eu digo para mim mesmo, dentro de um nível muito interno, não adianta eu me preparar para rampar, para me desenvolver. Por quê? Porque vai acontecer algo ruim. Então, se vai acontecer algo ruim, o melhor que eu posso fazer comigo é não me desenvolver, é não dar certo, é não ter coisas, não ter ganhos, não ter realizações, porque se eu tiver realizações, eu vou perdê-las. É mais ou menos assim como a imagem. Quanto maior o coqueiro, maior será o tombo. Então é melhor eu não ser grande, porque se eu for grande, o tombo vai ser maior. E se eu acredito nessa crença limitante, eu não vou para frente. Por que eu não vou para frente? Porque eu estou vivendo no passado. E eu preciso, o meu trabalho é olhar para o passado e perceber de que o passado não fui eu que criei. Eu simplesmente estava inserido nesse passado, mas eu não fui eu o criador dele. Eu fui vítima desse passado, porque eu era pequeno e as outras pessoas eram grandes. Elas traçaram os planos da vida delas e nós não sabemos o que foi planejado e o que foi por acaso, o que foi criado por acaso. Mas, de qualquer forma que fosse, isso foi livre-arbítrio dessas pessoas e, portanto, isso é delas. E elas precisam deixar isso lá atrás, no passado, porque é delas. Eu posso levar para frente a parte dessas pessoas que me trouxeram, que foram muito boas para me trazer até aqui. A pessoa que coloca a situação diz: como mãe, eu me sinto amada e consigo amar muito. Isso é muito leve e muito bom. Ou seja, é como que se nesse aspecto da vida, no aspecto da maternidade, deu tudo certo. Por que será que deu certo? Porque, de alguma forma, a mãe, né, quando a mãe é internada, a família toda se desestrutura. E nessa desestruturação, a mãe passa a ser extremamente importante. Então, o papel da mãe toma relevância. Então eu, quando vou para o mundo, digo o quanto que é importante ser mãe. E eu vou desempenhar esse papel muito bom, para quê mesmo? Para que o meu filho não tenha as dificuldades que eu tive. E que, portanto, eu, vivendo no passado, digo, ele poderá ter
E, portanto, eu vou trabalhar duro para que ele não tenha. Mas nas outras áreas da minha vida eu não consigo confiar em ninguém. Por quê? Porque nessas áreas da vida eu não tenho ação. Eu não consigo ser mãe dessas pessoas da minha vida. Eu não consigo controlar os passos dessas pessoas da minha vida. E, portanto, nesse momento, quando eu não tenho controle, eu fico numa situação de extrema insegurança. E, portanto, a minha sensação é: não vai dar certo. Como ela coloca lá. 20 anos depois, meu pai morre num acidente de carro. E em seguida, meu irmão morre também. Ou seja, é como que se de alguma maneira a morte sempre rondasse, o desastre sempre rondasse. E, portanto, a minha crença é que vai haver um desastre. Se eu faço alguma coisa, vai acontecer um desastre. E eu não sei nem de onde vem, mas o desastre vem. Por quê? Porque eu acredito que ele vai acontecer. Por que eu acredito e por que ele acontece? Porque, como eu acredito, eu levo a minha atenção para não existir o desastre. E ao colocar toda a minha atenção para não existir o desastre acaba acontecendo em outras áreas onde a minha atenção não está. Por exemplo, eu ponho toda a minha atenção para que não haja um desastre na minha relação com o meu filho. Então eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa para o meu filho. E toda a minha energia vai para aquilo. Como eu coloco toda a minha energia, eu tomo cuidado, eu esqueço de tomar cuidado de mim ao atravessar uma rua. Eu esqueço de cuidar de mim na hora de encontrar uma pessoa que não tem tanto valor assim na minha vida. Eu esqueço de que aquela pessoa, aquele cliente, aquela pessoa que eu encontrei, ela é tão importante também na minha vida, porque afinal de contas ela está me dando suprimento no meu trabalho e tudo mais, e eu também preciso ser uma boa mãe para essa pessoa. E como eu não coloco energia nesse lugar, eu acabo perdendo cliente, perdendo contatos, perdendo situações sociais, e nada dá certo no processo. Nada dá certo porque, de novo, porque eu estou vivendo no desastre do passado. E o passado precisa pertencer ao passado. Eu não preciso reviver o passado no meu presente. Eu preciso ir para frente no meu presente. Eu preciso fazer desse mantra, dessa posição de que o meu presente, ele não inclui o passado. Ele simplesmente veio do passado, mas ele não inclui o passado. O passado foi apenas o aprendizado que me trouxe até o presente. E o que eu vivo hoje é o meu presente. É ele que é o presente da minha vida. É ele que realmente é capaz de oferecer tudo que lá atrás, no meu passado, parecia que não tinha condição de continuar. Alguém morria, alguém se acidentava, alguma coisa não dava certo, alguém ficava doente, alguém precisava se separar, algum problema acontecia. Então é importante perceber de que essa série de catástrofes, ela precisa continuar no passado, porque ela é do passado. O presente não as mostra. O presente só mostra aquelas catástrofes às quais eu não ofereci a minha atenção plena para que elas não acontecessem. As catástrofes do meu presente são criadas por mim, não pela minha história. E eu preciso então perceber de que essa minha criação é que eu preciso deixar e começar a criar coisas melhores para mim. Porque essa criação é um resquício do passado, é um viver o passado no meu presente. E o meu presente como mãe é bom. Por que ele é bom? Porque eu ponho a minha atenção nele. Porque eu ponho a pessoa boa que eu sou nele. E que, portanto, nesse lugar tudo dá certo. Nesse lugar eu tenho leveza. Nesse lugar eu tenho boas relações. Nesse lugar eu tenho confiança. Nesse lugar existe proximidade. Nesse lugar existe confiança. Existe segurança. Nos outros não. Por que nos outros não? Porque os outros vai acontecer o que aconteceu no passado.
Bolas, mas o passado não é o meu presente. O meu presente está dando certo. Então é isso que eu preciso perceber, é isso que eu preciso colocar em pauta. Esse é o meu trabalho meditativo, esse é o meu trabalho de afirmação. Eu vivo no presente e o presente é seguro. O meu pé está no presente. E é nesse presente que eu preciso colocar toda a minha atenção para que eu não seja atropelada, para que eu não sofra acidentes, para que eu não perca clientes, para que eu não tenha problemas com perdas de dinheiro, para que eu possa fazer as coisas da minha vida que me tragam a segurança que eu tenho na minha relação com o filho. Por quê? Porque essa relação eu ponho toda a minha atenção. Por que eu ponho a minha atenção? Porque eu não quero que aconteça o passado. Então, é como se eu dissesse, eu acabo vivendo o passado, inclusive no que é bom. Então, eu preciso deixar o passado no passado e trazer o que é bom para o presente. Porque o presente é o que está acontecendo, o passado já foi. Eu não tive possibilidade de controlá-lo, ele não era meu, mas o presente é. E é essa o trabalho. Então, a pergunta final é, isso tudo tem contribuição na minha dificuldade? Sim, tem na dificuldade de todas as pessoas que tiveram impedimentos vitais, mortes, que tiveram problemas, acidentes graves, separações, cataclismas. Todas essas pessoas trazem esse trauma, dizendo alguma coisa vai acontecer do nada. É como se dissesse, não aconteceu, mas vai acontecer. Isso é trazer o passado para o presente. Então, recentemente, estou fazendo uma meditação que foi proposta, está melhorando muito. Qual seria a cura? A cura é continuar com essa meditação. Deixar o passado no passado e sempre que eu estiver agindo no meu presente no passado, medito sobre isso, percebo isso e ajo de uma forma diferente. De uma maneira onde a minha atitude vai ser baseada no bem do presente, na boa mãe que eu consegui ser por ter vivido no presente. Então é esse o meu lugar. É o lugar da boa profissional, é o lugar da boa pessoa, é o lugar da boa amiga, é o lugar da criatura que pode fazer bons vínculos, é o lugar da pessoa que pode ter bem-aventurança e prosperidade, é o lugar da pessoa que está em contato com a sua segurança pessoal e não vigília do desastre. Quando eu vigio o desastre, que eu não sei de onde vem, eu perco contato com a minha realidade. É como se eu dissesse, enquanto eu fico preocupado com o carro que vai me atropelar, eu tropeço no buraco que eu não vi. Então, eu tenho que olhar para o buraco que eu vi, porque o carro não vai me atropelar, a não ser que eu não tome cuidado na hora onde existam carros que podem me atropelar. Então, eu preciso esquecer o passado e começar a mentalizar, a viver no presente, porque o passado já me causou problemas suficientes. E eu preciso fazer do meu presente algo tão bom quanto a minha relação com meu filho vem demonstrando ser.